Nesse ano de 2024, o Prêmio Nobel de Economia reconheceu o trabalho dos economistas Darren Acemoglu, não sei se assim pronuncia, Simon Johnson e James Robinson. A pesquisa se concentra na relação entre instituições e prosperidade das nações. Bom, até aí tudo bem, né? Isso aí não significa nada e nem seria assim digno de algum vídeo para eu comentar. O problema é que o Prêmio Nobel de Economia já começa aí com alguma coisa indigesta, né? Por quê? Porque o Alfred Nobel, alguns falam Nobel, mas em português o certo é Nobel. Alfred Nobel, que tinha inventado a dinamite, aliás, isso daí foi tido como invenção de covarde, que era uma coisa que afetava a honra na guerra. Ele tinha sido muito criticado na França sobre isso, né? Lembrando que o Nobel teve negócio na Rússia e tal, era muito rico, né? Mas chegou a ser acusado até de traição, né? Não tem assim uma vida assim muito ilibada. Bom, mas isso é outra história. O fato é que o Nobel não instituiu nenhum prêmio de economia. Esses prêmios de Nobel de Economia foram feitos em 1968, se não me engano, pelo Banco Central da Suécia, né? Ou seja, não tem a ver com o desejo do Alfred Nobel. Inclusive, 4 descendentes dele pedem para retirar o nome Nobel do Prêmio de Economia e trocar por outro nome de prêmio, o nome do Banco Central da Suécia. Eles dizem, né, um dos descendentes diz, abre aspas, a economia nunca esteve no testamento de Alfred Nobel e não tem o espírito de seus prêmios, fecha aspas. Então já começa aí com essa polêmica, né, em relação à economia. A outra polêmica também em relação aos outros prêmios dele, especialmente o da Paz. Alguns agraciados com o Prêmio Nobel da Paz também mereceriam também o Prêmio Nobel da Guerra, né? Então é curioso aí. E também tem um monte de furo aí nesses prêmios Nobel. Eu sou totalmente contra isso, mas é uma coisa que caiu na moda, virou sinônimo de genialidade, quem ganha prêmio Nobel, ficou uma coisa assim muito famosa e tal, uma coisa com muito prestígio, uma coisa meio... Bom, isso é outra história. Bom, agora vamos ver em relação a esse tema, né, de economia. O que esses autores, então, defendem que foram merecedores desse tal prêmio aí, supostamente Nobel? O principal argumento defendido por eles é que a estrutura institucional dos países, especialmente aquelas formadas durante a colonização, tem um impacto profundo na desigualdade global e no desenvolvimento econômico. Os países que avançam são os que têm a chamada estrutura inclusiva, é uma estrutura onde todo cidadão participa do desenvolvimento e pode participar se quiser. É um desenvolvimento que é feito para todos, segundo os autores, né? E eles aceitam aquela divisão entre colônia de exploração e de povoamento, dizendo que as colônias de Portugal e da Espanha eram exploratórias e as colônias da Inglaterra eram de povoamento, e por isso que surgiram nações ricas, fruto da colonização inglesa, e pobres, fruto da colonização ibérica, né? Então começa aí um monte de coisa errada aqui e visões completamente equivocadas, né, e que estranhamente foram merecedoras de prêmio. No fundo, é uma apologia, né, da cultura do norte da Europa e de Max Weber, né, e da ética protestante. Bom, vamos analisar quais são aqui os furos disso. Primeiro, aquela velha lenga-lenga ridícula da colônia de exploração e de povoamento, que todo mundo acredita é uma farsa completa, que eu já expus ad náusea aqui no canal. Eu não sou o único a falar dessa bobagem aqui na internet, mas sou um dos poucos. E isso aí tem vários argumentos contrários a isso. As 13 colônias. Primeiro que a Grã-Bretanha não colonizou os Estados Unidos, colonizou as 13 colônias. Já começa um equívoco histórico. E o Canadá não foi totalmente colonizado pela Inglaterra, teve a França também, né? Então já começa aí uns equívocos, mas tudo bem, vai, colonizar as 13 colônias. Só que o empreendimento nas 13 colônias começou com uma empresa colonial, né, a Virginia Company. Assim, um povoamento inicial, era uma empresa comercial destinada a explorar o território da Virgínia, uma das 13 colônias.
Então, o próprio começo das 13 colônias briga com lá tecido de povoamento, né? E de fato se instala uma plantation lá algumas das 13 colônias, quer dizer, é uma monocultura voltada à exportação. E depois, as 13 colônias, se fosse toda essa maravilha que estão falando, ela deveria ter sido as colônias mais ricas do mundo, e não era. A Nova Espanha, que incluía México, regiões, grosso modo, o México e as Filipinas, algumas partes da América dos Estados Unidos e da América Central, e incluía as Filipinas também, era muito mais rico que as 13 colônias, não dava nem para comparar em termos de riqueza. A grande cidade das Américas não era nenhuma das 13 colônias, era a cidade do México, né? Primeiras universidades foram lá, aconteceram lá, então tinha um nível cultural, econômico, e progresso, literatura e artes que não dava nem para comparar com as 13 colônias. Então o argumento já começa a ficar ridículo sobre esse ângulo. E há outras provas, por exemplo, é sabido que lá no século XVIII, as colônias do Caribe, Jamaica, Barbados e outras, davam mais dinheiro para a coroa britânica do que as 13 colônias. Depois, a Holanda quis trocar, na realidade era a WIC, né? Companhia das Índias Comerciais, da Companhia das Índias Ocidentais holandesa, trocou então Nova Amsterdã, futuro Nova York, pelo Suriname. Quer dizer, se lá fosse uma maravilha, eles nunca teriam trocado Nova Amsterdã pelo Suriname, porque o Suriname produzia cana-de-açúcar e gerava mais riqueza para a WIC do que Nova Amsterdã. Tinha lá um comércio de peles e algum outro negócio com os índios. E depois isso aí também, esse contexto aí da colonização das 13 colônias também não aborda a relação com os índios, que foi totalmente de massacres, por exemplo, não montar escola para os índios, etc. Então, quer dizer, uma coisa completamente delirante essa visão de colônia de exploração e de povoamento, que começou de maneira assim, um embrião disso foi os trabalhos errados do Adam Smith. Adam Smith é reconhecido como pai da economia moderna, como se antes não tivesse tido o trabalho, por exemplo, da escola de Salamanca. Na realidade, com Smith é que começou a decadência da economia, em base no trabalho do Adam Smith, que veio o marxismo. As ideias de Adam Smith relacionadas à moral, visões históricas são completamente erradas. Essa mão visível do mercado também, quem que acredita nisso? Quer dizer, são visões completamente erradas que infelizmente triunfaram, né? E o Adam Smith começou com essa história e teve um desenvolvimento maior no século XIX com o trabalho de Leroy Beaulieu, um francês contraditoriamente fanático pelo mundo anglo-saxão e fanático por Adam Smith, que acabou desenvolvendo bastante essa ideia de colônia de exploração e de povoamento. Essa ideia pegou e foi difundida no Brasil, principalmente por Caio Prado Júnior, né? Uma ideia completamente delirante, falsa, já mostrada também por trabalhos como Tito Livio Ferreira, aqui no Brasil, né, e José Pedro Galvão de Souza, que mostraram que isso é uma farsa completa, colônia de exploração e de povoamento, né? Não tem argumento. E aí depois esses autores dizem que seria participação popular e coisa inclusiva e tal, na época colonial, que deveriam ter causado a riqueza e tal, e aqui nas América Latina não teve essa política inclusiva e tal. Ora, isso aí já começa uma grande contradição, que a primeira Câmara de Vereadores das Américas não foi nas 13 colônias, foi em São Vicente, que é no Brasil. Então, quem instalou a primeira coisa inclusiva de participação nas decisões foi aqui no Brasil, não foi lá nas 13 colônias, né? E depois disso, a colônia, essa fixação com a Inglaterra, não explica, por exemplo, por que a Nigéria é pobre, porque a Nigéria também foi colonizada pela Inglaterra, né? Não explica por que a África do Sul tem um racismo e também hoje é um país com uma miséria enorme lá e também foi colonizada pela Inglaterra, né? Então são furos assim que não tem o menor cabimento. Essa história de colônia de exploração de povoamento é uma das coisas mais ridículas que tem ligado à economia e história, que fica se perpetuando. Fora que fica um foco extremamente econômico na questão da época colonial. Então se ignora, por exemplo,
obras de caridade, universidade, artes, etc. As artes na América Latina, no período colonial, eram muito mais desenvolvidas que as 13 colônias. As 13 colônias nunca tiveram uma cidade como Ouro Preto ou Cusco. Não vou nem falar de Cidade do México, que seria humilhação completa. Teve desenvolvimento muito maior nas artes, o barroco colonial ibérico muito mais rico que os tediosos estilos ingleses, obras de caridade na América Latina muito mais desenvolvido que nas 13 colônias. Quando os portugueses aqui chegaram no Brasil, já montaram colégios para curumins e para mamelucos, que eram os mestiços de índios com português, enquanto que lá nas 13 colônias o objetivo dele era ou escravizar índio, ou matar índio, ou empurrar os índios ao oeste. Quer dizer, umas coisas que não entram nesse cálculo econômico, como se o fundamento econômico fosse o principal da vida humana. Então eu fiquei rico, matei todos os índios, conquistei todo o território, enriqueci, pronto, é um exemplo de sucesso. Aí o outro, não enriqueceu, mas montou escola, desenvolveu as artes, mas não foi tão rico quanto o outro, pronto, é um fracasso. Então são coisas assim muito simplistas, né, que esses economistas aí, agraciados com o prêmio totalmente equivocado, acabam defendendo, né? Mas o principal furo deles não é esse. O principal furo deles é em relação à China. O economista indiano Arvind, eu não sei como é que vou pronunciar esses nomes indianos, Arvind Subramanian, disse que o trabalho desses economistas que ganharam o prêmio Nobel não explica o crescimento econômico da China e não explicam a Índia também. E segundo eles, esses economistas que ganharam o prêmio, supostamente têm um trabalho brilhante, dizem que as economias são ricas porque lá não se instalou uma mentalidade exploratória e porque a representação popular, a democracia, etc. e tal. Ora, a China é o oposto disso. A China tinha uma mentalidade muito de exploração, segundo essa visão, e é uma ditadura brutal com um partido comunista chinês que emprega técnicas capitalistas. E é inegável que a China está crescendo economicamente de modo impressionante. É a segunda maior economia do mundo. Lá se vende muita coisa de luxo, um dos países que mais consome carros alemães de luxo. Então, na realidade, é um grande sucesso econômico a China. Não estou defendendo o modelo chinês, sou contra o modelo chinês, porque tudo não pode ser reduzido à economia. Em contraste à Índia, que tem democracia, que tem uma representatividade muito maior que a China e não tem a pujança econômica da China. Se esses autores tivessem razão, a Índia que deveria ser a grande potência, não a China. Então, segundo o que analisa muito bem esse economista indiano, esse indiano, Subramanian, o trabalho é completamente insatisfatório porque não explica a situação de uma parcela tão grande da população mundial. Ou seja, não é uma exceção de algum país pequeno, mas sim dos 2 maiores países do mundo, no qual o trabalho deles não se harmoniza com o que nós estamos vendo na realidade. Ou seja, outros escritores também criticaram, como Fukuyama e outro economista, Jared Diamond e tal. Outra crítica que se faz é que eles não analisam, por exemplo, a geografia e questões relacionadas a doenças e tal, que podem atrapalhar muito a economia. Inclusive, um exemplo da Zâmbia, que com muita doença acaba limitando historicamente o desenvolvimento do lugar. E assim outros países. Então eles fazem, esses economistas aí, laureados, né, fazem na realidade um trabalho que outros já fizeram, David Land, por exemplo. É uma linha que na realidade vem de Adam Smith, quer dizer, eles estão chovendo no molhado. São conclusões simplistas, são conclusões erradas do ponto de vista histórico, enfrentam esse grande furo e põem grande nisso, que é a China e a Índia, né? Então, como é que esses autores ganham um prêmio defendendo aí teses equivocadas? É porque, na verdade, esse prêmio Nobel, todos os outros, são mais politicagem, ideologia, tudo às vezes, exaltação do mundo do norte da Europa e tal, vários furos no Prêmio Nobel da Paz, como eu já comentei, literatura, por exemplo.
Então, por exemplo, Paul Claudel não ganhou o prêmio Nobel, nem o Fernando Pessoa ganhou o prêmio Nobel de literatura, quer dizer, umas coisas assim completamente, né, erradas, né? E gente que, na realidade, guerreou e ganhou o prêmio Nobel da Paz. Então, umas coisas assim que não tem cabimento. Ainda mais o prêmio Nobel de Economia, que o próprio Alfredo Nobel não deixou isso em testamento e os descendentes criticam a existência desse prêmio com o nome Nobel. Quer dizer, é tudo um conjunto de farsa, de ideologia, né? E de atendimento a uma agenda aí que não é a agenda do que é certo, do que é verdadeiro, né? Então, lamentável esse prêmio de economia, porque ele é assentado em bases falsas. Bom, era esse o objetivo do vídeo, vamos ficando por aqui, obrigado.